Vamos supor que vocês estão fazendo um estudo da fermentação alcoólica utilizando a levedura Saccharomyces cerevisiae e vocês vão para o laboratório, num determinado meio de cultivo, vocês fazem um experimento para observar o crescimento da Saccharomyces cerevisiae ao longo do tempo e vocês tiram esses dados experimentais aqui. Então vocês pegam os dias que ocorreu a fermentação. A gente começa numa condição inicial, né, no tempo igual a zero, com 1 grama por litro de levedura, com 240 gramas por litro de substrato e com zero de álcool. Zero produto aqui, no caso, para fermentação, é o álcool. A gente pode criar um gráfico disso daqui, né? Vamos colocar um gráfico aqui. Nunca unam gráficos experimentais com linhas, a não ser gráficos experimentais, a gente tem que sempre representar com um ponto. Eu vou ligar ele aqui com linhas só para ficar simples para a gente observar. Mas linhas são para modelos, modelos matemáticos. Pontos são para dados experimentais. Então, está aqui muito parecido com o que a gente vê normalmente nas nossas simulações de reatores para fermentação com levedura Saccharomyces. Metabolizando todo o mosto ali em mais ou menos 6 dias, produzindo álcool, produzindo mais micro-organismo. Beleza, tá bem bonito isso aqui, tá? Um gráfico bem bonito. Não tem nem oscilação de erro, né? Normalmente a gente tem uns pontinhos mais para cima, uns pontinhos mais para baixo. Mas para facilitar a nossa otimização, vamos pegar uns dados aqui muito, muito bonitos. Bom, o nosso desafio aqui agora é conseguir achar as constantes. A gente tem um modelo já tem um modelo de Monod. O Monod vai representar isso aqui muito bem. A gente está com dados simples. Aqui não está sendo considerado efeito de inibição, não está sendo considerado efeito de limitação por outro substrato. Tá um modelo bem simples, uma reação bem simples, um crescimento de micro-organismo bem simples para a gente modelar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar esses dados aqui lá para o Python. Como que eu vou fazer isso? Eu copiei esses dados, simplesmente copiei esses dados que a gente tem aqui e joguei para um bloco de notas. Chamei isso aqui de dados.txt. A primeira coisa que a gente quer fazer é importar isso aqui lá para o Python. Então, vamos lá para o Python. Estou com o Python aqui, exatamente onde a gente parou na aula passada. E normalmente, a primeira coisa que a gente faz é importar os dados experimentais e depois criar um modelo. A gente já criou o modelo aqui, mas vamos fazer ao contrário, então. Para simplificar, eu vou começar a colocar títulos aqui para a gente ficar bem, para tudo ficar muito bem organizado, porque como essa aula é mais didática, esse programinha vai ficar um pouco grande, embora ele não necessariamente precise. Então, vou colocar um texto aqui. Se eu colocar uma hashtag, eu vou criar uma seção aqui no Google Colab. Então, vou colocar a seção é, importando dados experimentais. E agora, ó, que bonito que fica. Então, eu posso fechar uma seção e abrir uma seção. Eu vou colocar mais um texto aqui, vou colocar outra seleção, que é a outra parte, que é a parte da criação do modelo, né? Então, que é o que a gente já fez aqui embaixo. Então, vamos colocar aqui, hashtag criação do modelo matemático, certo? Temos nosso modelo aqui criado. Bom, o nosso modelo a gente não vai usar por enquanto, eu vou deixar ele fechado. Vamos só importar os dados experimentais. Então, vou colocar aqui um código, que ele vai ficar dentro do importando dados experimentais. E eu vou fazer assim, aqui ó, no cantinho tem arquivos. Eu posso puxar arquivos do computador, eu vou fazer o upload desse TXT que eu acabei de criar, que é o TXT dados. Então, eu fiz o upload aqui do TXT dados. No Google Colab, quando encerrar a sessão, isso aqui vai sumir, tudo bem? Tem jeito de deixar isso aqui, mas quando encerrar a sessão, isso aqui vai sumir. Até para dados pequenos, para não sumir, compensava colar direto no Python, mas tudo bem. Vamos aprender a importar, porque normalmente a gente vai, para fazer otimização, a gente vai importar os dados experimentais que a gente obteve no laboratório, né? Bom, existe uma função dentro do NumPy que é uma função de importação de dados TXT. Essa função é bem simples, ela vai pegar esses dados tabulados, ó, aqui tem um tab, uma tabulação, e ela vai separar esses dados. Então, quando a gente importar esses dados,
ele vai olhar essas tabulações e vai criar uma matriz com 10 linhas e com 4 colunas, onde isso aqui vai estar bem bonitinho. Então vamos fazer assim, nossa matriz ela vai se chamar data e ela vai receber numpy ponto o comando, né, para a função para importar txt, e tem para txt, tem para xls, tem para qualquer, para uma série de coisas, né? Então é load txt. A gente vai load txt e aí a gente coloca o nome do nosso arquivo. O nome do nosso arquivo é uma string, tá? Tudo bem, nomes sempre são strings, não são variáveis. Eu poderia ter essa string dentro de uma variável, mas aqui a gente vai importar direto, a gente vai colocar a string. É dados.txt. E aí vamos mandar imprimir a matriz data, só para a gente ver se a gente importou direito. Olha aqui que bonitinho, está em notação científica, mas é basicamente aquilo que a gente importou. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O álcool começa em 0, depois vai em 0,9 e aí por diante. Para não ficar difícil da gente utilizar, porque assim a gente vai ter que lembrar que a coluna 0 é o tempo, a coluna 1 é o substrato, a coluna 2 na coluna 1 é a biomassa, a 2 é o substrato, a 3 é o produto. Então a gente vai criar 3, 4 matrizes novas para alocar isso aqui separado, só para facilitar a nossa vida. Vamos chamar de tempo experimental, vamos chamar de de biomassa experimental, vou colar aqui ó, as 4. Então a gente vai ter o tempo experimental, a biomassa experimental, o substrato experimental e o produto experimental. Só para a gente não trabalhar com essa matriz toda. Então, aonde que está o tempo experimental? Está na linha 1, tá, tipo, na verdade, em todas as linhas, mas na coluna 0, tudo bem? A gente pode fazer isso no Python bem fácil. Existe uma função no Python, um slice, né, para cortar, que faz a gente pegar só um pedaço. A gente pode pegar uma linha, a gente pode pegar uma linha, a gente pode pegar uma coluna. E é muito simples. Eu vou falar que eu quero pegar que a minha variável tempo experimental, ela vai ser o que está na matriz data em todas as linhas. O comando 2 pontos ele vai falar que eu estou fatiando isso aí. Eu poderia colocar da onde até onde eu quero fatiar, mas quando eu coloco só o 2 pontos, ele fala é tudo então. Tudo da linha da coluna 0. Certo? Se eu falar isso aqui, ó, se eu falar eu quero data do 00, eu vou falar eu quero data da linha 0 da coluna 0. Não, eu quero, se eu colocar o 2 pontos, eu vou falar eu quero os dados de todas as linhas da coluna 0. A coluna 0 é essa, e eu quero, então, todas as linhas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí eu vou fazer da mesma forma para as outras. A biomassa está na coluna 1, o substrato está na coluna 2 e o produto está na coluna 3. Tudo bem? Bom, não mudou nada, não mandei imprimir nada. Mas para facilitar a nossa visualização, eu vou plotar esses gráficos. A gente já tem o comando plot ali feito. Eu vou copiar só de outra célula que eu tenho aqui para não ficar muito extenso o nosso vídeo. Então eu vou colocar plt.plot tempo experimental, que está aqui em cima, por x experimental, tempo experimental por substrato experimental, tempo experimental por produto experimental. Eu vou tirar isso aqui para não confundir vocês por hora. Eu já explico o que é isso aqui. Então, isso aqui tudo vocês já sabem fazer, né? A gente já fez isso diversas vezes, a gente faz isso em todas as aulas. Então, vamos colocar aqui, vamos ver se deu certo. Faltou uma vírgula aqui, eu deletei uma vírgula sem querer. Então tá aqui nosso gráfico, pode ver que ele não é um gráfico tão bonito, porque ele é um gráfico feito com menos pontos. Normalmente a gente discretiza esse tempo aqui, né, em pedacinhos bem pequenos, e a gente tem milhares de pontos. Aqui a gente tem 10 pontos. E lembra o que eu falei, dados experimentais eles não são mostrados como curvas contínuas, eles são mostrados como pontos ou como pontos discretos. Pode ser ponto ou pode ser outro símbolo, mas eles são mostrados como pontos discretos, eles não são mostrados como curvas contínuas. Curvas contínuas são reservadas
para modelos matemáticos. Então, antes da gente começar a dar o nome das coisas aqui, que são chamados keywords, a gente pode colocar um argumento para mudar a cara disso daqui. Em vez de deixar como linha, que é o padrão do PyPlot, a gente vai colocar como um ponto, como um X, como uma cruz, como um triângulo. E é bem fácil fazer isso no Python. Por exemplo, se você colocar entre aspas ponto, ele vai saber que, como um parâmetro, né? Então, logo depois do x experimental, colocar um ponto entre aspas, ele sabe que é para expressar isso aqui como pontos, ó. Então, ó, pontinhos. Vamos colocar tudo como ponto por enquanto. Antes estava x, não sei se vocês viram. Se eu colocar um x, ó, ele vai representar tudo como x. Ó, Se eu colocar um mais, um asterisco, tem alguns símbolos, né? Não são todos. Se você colocar um A, não vai dar certo. Não vai representar tudo como A. Mas, ó, então a gente pode colocar alguma coisa, colocar esse argumento aqui logo depois do x experimental, do y, do gráfico, a gente pode colocar esse argumento. E esse argumento ele nos vai dar uma modificação aqui no nosso gráfico. Então, vou colocar em todos esse x aqui. Esse x. Agora o gráfico ele vai ficar bem difícil de ver, ó. Então está aqui o nosso gráfico dos dados experimentais. Ótimo. Fizemos a primeira parte, conseguimos importar os dados aqui para o Python. Lembrando que a gente importou os dados, mas a gente tem nosso modelo matemático criado. Nosso modelo matemático está funcionando ainda, tudo bem? Então a gente não tem certeza dos parâmetros, mas ele é um modelo que ele tem as mesmas condições iniciais. Ele começa com 1 grama por litro de célula e 240 gramas por litro de substrato, que é o que a gente tem aqui, ó, 1 grama por litro de célula, 240 gramas por litro de substrato, 0 de álcool. A gente tem as condições iniciais. Se a gente tiver essas condições aqui, esses parâmetros corretos, é esperado que o nosso modelo represente bem os dados experimentais. A gente pode fazer isso de uma forma bem simples. Eu vou copiar esses dados aqui, vou colocar eles lá embaixo, onde a gente já gera esse gráfico aqui, né? Então, eu vou falar para gerar esse gráfico e vou falar para gerar esse gráfico aqui junto. Então, esse gráfico ele gera o tempo calculado com o x calculado, o tempo calculado com o substrato calculado, o tempo calculado com o produto calculado, e esse aqui gera os experimentais. Vou até mudar a legenda aqui para não confundir. Então, xesp, sesp e psp. Vamos rodar isso aqui para ver como fica. Olha, a gente vê que existe uma grande discrepância entre os nossos dados experimentais e os nossos dados reais, certo? Os nossos dados reais eles estão em um lugar, os nossos dados experimentais, os nossos dados calculados estão em outro. E se a gente mudar o valor das constantes, por exemplo, 1.5, vamos rodar tudo de novo. Ó. Mudei o valor da constante do Mimax, porque o que eu sei, o meu Mimax eu estou vendo que ele está pequeno, né? A reação está mais lenta. Pode ser pelo Mimax pequeno ou pelo KS grande. Pode ser por afinidade ou por velocidade máxima de reação mesmo. Então, eu vou aumentar um pouquinho o Mimax e vou rodar de novo o modelo. Olha aí, o meu modelo calculado ele está ficando muito mais próximo dos dados experimentais. Inclusive, para a célula, ficou exatamente, está batendo muito bem. Isso aqui você já consideraria, é um bom modelo, está ajustando bem as células. Mas não está ajustando bem tudo, não. Tudo bem, a gente vê que aqui tem uma inclinação diferente. Isso aqui provavelmente vem do KM, da constante de afinidade. Aqui tem uma inclinação um pouco diferente. Mas a gente pode ver que se a gente mexer nos modelos, vamos colocar aqui 400 agora, vamos diminuir um pouquinho a afinidade. Aí vai atrapalhar, eu sei que vai atrapalhar. Diminuir um pouquinho a atividade, mudou a inclinação bastante da curva. Ó. Então vamos aumentar a afinidade, vamos colocar aqui 50, vamos então um monte de afinidade. Será que caiu minha internet? Quando não roda assim é porque a internet cai, né? Bom, de qualquer forma, eu acho que o contexto geral aqui vocês estão entendendo. Então, a gente tem dados experimentais
E por base dos nossos estudos e tudo mais, a gente criou um modelo para representar os dados experimentais. Porém, a gente não tem as constantes desse modelo. Mas a gente viu que se a gente sabe mais ou menos quanto é as constantes, qual que é o valor normal nas constantes, a gente consegue de alguma forma ir chutando constantes e dando estimativas, né, o jeito matemático bonito de falar chutar, mas a gente pode ir dando estimativas para essas constantes que uma hora o- os dados experimentais e os dados calculados eles vão estar razoavelmente próximos. Agora, o desafio é dizer quão realmente próximo eles estão de uma forma matemática, não olhando o gráfico. Olhando o gráfico é uma coisa, mas matematicamente, como a gente fala que eles estão razoavelmente próximos? Então, na próxima aula, a gente vai ver como calcular o erro entre os dados experimentais e os dados calculados.